Era o ano de 1876 e o mundo parecia ter esquecido aquele recanto perdido no coração selvagem de Minas Gerais. A Serra das Almas erguia-se como uma muralha de pedra negra e matas densas, onde a névoa eterna não era apenas umidade, mas um véu vivo que escondia segredos antigos demais para a compreensão dos homens. Os picos afiados cortavam o céu como dentes de um monstro adormecido, e os vales profundos ecoavam com o ruído constante de rios de águas negras, escuras como tinta derramada, que carregavam não peixes, mas murmúrios de almas penadas. Diziam os mais velhos que aquelas águas já tinham visto sangue demais, e que a terra ali nunca perdoava. No centro daquele cenário de ruína e mistério, erguia-se a fazenda Boa Esperança. Outrora, seus cafezais ondulavam sob o sol como um mar verde de prosperidade, e os currais ecoavam com um mugido de centenas de cabeças de gado. Agora, porém, a sede principal, uma construção de pedra e madeira enegrecida pelo tempo, parecia uma ilha cercada por desolação. Telhas caídas, janelas sem vidros, cercas destruídas. A mata avançava como um exército silencioso, engolindo tudo o que outrora fora civilização. E no meio daquela decadência vivia João Mendes. João era um homem forjado no ferro da terra e no fogo da dor. Viúvo desde os 30 anos, quando a febre amarela levara sua esposa em uma noite de gritos e suor, ele carregava o rosto sulcado por rugas precóceas, como sulcos de arado feitos por uma mão cruel. Suas mãos calejadas pareciam garras de pedra, e os olhos, outrora brilhantes de esperança, ardiam agora com uma chama fria, implacável, que raramente se suavizava. Restava-lhe apenas um filho, Pedro, e um irmão mais novo, Manuel. Mas o destino, silencioso e cruel, já tramava nas sombras da serra. Tudo começou nas noites de lua cheia. O gado amanhecia não morto, mas massacrado. Gargantas abertas com uma precisão selvagem que nenhum animal conhecido poderia executar. Corpos rasgados como se garras invisíveis houvessem dilacerado a carne com fúria demoníaca. Vísceras espalhadas em padrões que desafiavam a lógica, como se a criatura estivesse brincando com a morte. As pegadas na terra úmida eram enormes, nem de lobo, nem de onça, nem de qualquer besta que os caçadores da região conhecessem. Eram marcas quase humanas, mas deformadas, com garras longas e curvas que afundavam fundo no solo mole, deixando sulcos profundos, como feridas abertas na terra. Os vaqueiros, homens endurecidos por décadas de sol, chuva e perigo, tremiam ao contar as histórias ao redor das fogueiras. Falavam de uivos que não eram de animal, mas de algo que sofria e odiava ao mesmo tempo. Um som que misturava agonia humana e fome bestial. Falavam de olhos amarelos que brilhavam na escuridão como lanternas do inferno, e de uma sombra colossal que se movia ereta, quase como um homem, mas com uma fome que transcendia a carne. João recusava-se a crer em demônios. Coisa de gente ruim ou de onça grande, resmungava, carregando o rifle com mais munição. Não existe monstro que bala não mate. Mas, a cada lua cheia, a fera voltava. E a cada ataque, o ódio em seu peito crescia como uma raiz venenosa, envenenando-lhe o sangue, roubando-lhe o sono, transformando cada noite em vigília. Seu filho Pedro, um rapaz de 20 e poucos anos, forte, de ombros largos e olhar inquieto, havia regressado meses antes de uma viagem ao Rio de Janeiro. Voltara mudado. Falava pouco, comia menos. Evitava o luar como se a própria luz da lua lhe queimasse a pele. Passava longas horas olhando para o horizonte,
como se carregasse um segredo que lhe pesava na alma como chumbo derretido. Às vezes, João o encontrava acordado no meio da noite, suando frio, o corpo sacudido por tremores, murmurando palavras incompreensíveis, que soavam quase como súplicas. "Foi à cidade grande, pai", dizia Pedro, forçando um sorriso que nunca chegava aos olhos. "Me deixou nervoso. Muita gente, muito barulho. Aqui é melhor." João acreditava, ou queria acreditar. Manuel Mendes, o irmão mais novo, homem alegre, destemido e bom de conversa, tentava animar o sobrinho com caçadas e histórias antigas da serra. Mas até ele notava a sombra que pairava sobre o rapaz. Às vezes, Manuel olhava para o sobrinho e sentia um frio na espinha, como se algo antigo e terrível estivesse à espreita detrás daqueles olhos. A noite trágica chegou em outubro de 1876, sobre uma lua cheia tão brilhante e prateada que transformava a serra inteira em um cenário fantasmagórico. Cada folha parecia sussurrar avisos, cada sombra parecia se mover, o ar estava pesado, carregado de eletricidade, como antes de uma tempestade que nunca chegava. Pedro aproximou-se do pai com uma determinação estranha nos olhos, uma determinação que João nunca vira antes. "Pai, eu sei onde aquela desgraçada passa. Eu e o tio Manuel vamos acabar com isso hoje. Fique na sede. Confie em mim." João sentiu um aperto no peito, um mau pressentimento que lhe gelou os ossos até a medula, como se a própria serra lhe sussurrasse que algo irreversível estava prestes a acontecer. Mas o filho insistiu. Manuel, sempre corajoso, bateu no ombro do irmão com a mão firme. "Deixa com a gente, João. Amanhã teremos carne de fera no jantar, e você vai dormir em paz de novo." Eles partiram. João ficou na varanda, com o rifle apoiado no ombro, olhando a escuridão engolir as duas figuras até que nada restasse senão o silêncio. O dia seguinte amanheceu banhado em vermelho. João encontrou o irmão Manuel perto do Riacho do Corvo, ou melhor, o que restava dele. O corpo estava destroçado de forma indescritível, o peito rasgado até a espinha, as costelas abertas como as pétalas de uma flor monstruosa, vísceras espalhadas sobre as pedras frias como uma oferenda profana, um braço quase arrancado por dentes que pareciam capazes de triturar ferro. O rifle de Manuel jazia descarregado ao lado, o cano torto, as marcas de luta desesperada por toda parte. Unhas cravadas na terra, galhos quebrados, sangue que salpicava as árvores como chuva negra. De Pedro, nem sinal. Apenas uma longa trilha de sangue fresco que serpenteava mata adentro, como se a fera o tivesse arrastado vivo para um banquete nas trevas. O grito de João ecoou pela serra inteira, um urro primal de dor que fez os pássaros silenciarem e os animais fugirem em pânico. Ele caiu de joelhos ao lado do irmão, as mãos trêmulas mergulhando no sangue coagulado, e fez um juramento que queimaria sua alma para toda a eternidade. "Eu vou caçar essa coisa até o último suspiro da minha vida. Ela vai pagar com dor eterna pelo que fez com minha família, por Manuel e pelo meu filho Pedro. Que Deus me perdoe, mas eu não vou perdoar essa maldição. Nunca." A partir daquele dia, João Mendes morreu por dentro. Sobrou apenas o caçador, uma sombra de homem, curvado, magro, implacável. Vendeu pedaços da fazenda, um por um, para comprar rifles melhores, balas especiais e contratar os melhores rastreadores da região. Passava noites inteiras na mata, dormindo pouco, comendo menos, murmurando o nome do filho como uma oração profana. Viu a fera muitas vezes, sempre sob a luz prateada da lua cheia. Atirou, acertou. Ouviu os uivos agonizantes que cortavam a noite como lâminas geladas. A criatura sangrava, mas sempre escapava.
desaparecendo nas brumas como um pesadelo que se recusava a terminar. Havia algo de familiar naqueles olhos amarelos, um brilho que João não conseguia nomear, mas que o atormentava nas raras horas de sono, fazendo-o acordar gritando o nome de Pedro. Durante 22 anos intermináveis, o ódio foi seu único companheiro. A fazenda Boa Esperança apodrecia lentamente, engolida pela mata que parecia viva e cúmplice da maldição. As paredes rachavam, o telhado desabava, e João, cada vez mais velho, cada vez mais magro, cada vez mais consumido, continuava a caçar. Em 1898, quase aos 60 anos, um velho padre chamado Inácio, da igreja humilde de São Bento do Mato, ouviu toda a história. O sacerdote, com olhos cheios de um terror antigo e profundo, empalideceu ao ouvir os detalhes das pegadas, dos uivos e das transformações que os mais velhos da serra apenas sussurravam em noites de vela. Meu filho, isso não é animal. É um lobisomem, uma maldição antiga do demônio, trazida talvez por pecados esquecidos ou por uma mordida amaldiçoada. Armas comuns não bastam. A prata pura queima a alma corrompida. Bala de prata no coração. Só assim a maldição pode ser quebrada e a besta morta. João não duvidou. Voltou para a fazenda possuído por uma nova fúria sagrada. Derreteu todos os objetos de prata que restavam, os castiçais antigos da esposa morta, as joias delicadas que ela usara no casamento, a cruz de família que outrora simbolizara a fé. Com as próprias mãos trêmulas de raiva e determinação, forjou balas mortais e uma faca de caça longa, afiada como a justiça divina. Meses depois, em mais uma noite de lua cheia, seguindo rastros frescos de sangue e pegadas que pareciam mais antigas e profundas, João encontrou a entrada escondida de uma caverna atrás de uma cachoeira rugidora, cujas águas pareciam chorar lamentos eternos. A Gruta do Diabo, nome que os poucos que ousavam falar dela mencionavam com voz trêmula. O ar lá dentro era pesado, fedendo a morte, a podridão, a décadas de sofrimento. No fundo da caverna, encolhida entre ossos de animais roídos e uma cama improvisada de peles imundas, estava a fera, enorme, peluda, respirando com fúria contida. Os olhos amarelos brilhavam na escuridão como dois sóis do inferno. O confronto foi apocalíptico. "Morre, maldita!" berrou João, a voz rouca de décadas de sofrimento e noites sem fim. Os tiros de balas de prata explodiram dentro da caverna como os trovões do juízo final. Cada bala acertava em cheio, ombro, peito, perna. A carne da criatura fumegava, queimava, soltando um cheiro acre de carne fétida. A fera urrou de dor inimaginável, um som que misturava agonia humana e fúria bestial, mas avançou mesmo assim. Garras rasgaram o peito e o ombro de João. Dentes afiados cravaram-se repetidamente em sua carne, injetando uma baba quente que ardia como fogo do inferno. Sangue jorrava dos dois, misturando-se no chão de pedra fria. Com um grito que parecia vir do fundo do abismo, João cravou a faca de prata até o cabo no peito da fera, girando a lâmina com toda a força que lhe restava, rasgando o coração, maldição e destino. A criatura tombou pesadamente. Seu corpo enorme estremeceu violentamente. Pelos começaram a recuar, ossos estalaram e se rearrumaram com sons nauseantes, grotescos. O focinho encolheu, as garras viraram mãos humanas. Diante dos olhos arregalados e incrédulos de João Mendes,
a fera transformou-se no corpo nu, ensanguentado e moribundo de seu filho Pedro. O mundo parou. O tempo congelou. João soltou um urro animal, um som de alma sendo rasgada ao meio, e caiu de joelhos, abraçando o corpo do filho com desespero cego. As mãos que haviam forjado as balas de prata agora tremiam sobre a carne fria do próprio sangue. Pedro, não, meu Deus, o que eu fiz? Meu filho, eu matei meu próprio filho. Todos esses anos, caçando você, odiando você. Com os últimos fios de vida, Pedro olhou para o pai. Lágrimas misturavam-se ao sangue que escorria de seus lábios. Em voz fraca, entrecortada por dor e culpa que carregava por mais de 2 décadas, revelou toda a verdade escondida. Pai, no Rio de Janeiro, eu defendi uma mulher de uma criatura no beco escuro. Ela me mordeu. Desde então, toda a lua cheia eu acordava nu, sujo de sangue, sem memória nenhuma do que havia feito. Eu não sabia que era eu. Naquela noite, com o tio, eu me transformei na frente dele. Matei ele sem querer, pai. Fugi para esta caverna com medo de matar mais alguém. Tentei me suicidar tantas vezes, com faca, com veneno, pulando em penhascos. Mas a maldição não deixava. O único humano que matei foi o tio Manuel. Perdoa-me, pai. Eu te amei até o fim. Cuide-se. A maldição agora é sua. Pedro morreu nos braços do pai. O corpo finalmente em paz após anos de tormento silencioso. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer uivo. João Mendes, o caçador que passara mais de 2 décadas consumido pelo ódio cego, havia destruído aquilo que mais amava e odiava no mundo. Mas a maldição não morreu com Pedro. As mordidas profundas ardiam como fogo vivo em suas veias. A febre subiu rápido, implacável, trazendo visões de peles crescendo sob a pele, de ossos se quebrando e se rearrumando, de uma fome insaciável que já começava a roer suas entranhas. Ele sentia a transformação se aproximando como uma maré negra. Sabia o que viria na próxima lua cheia. Sabia que se tornaria a mesma coisa que havia caçado por tanto tempo. Ajudado pela dor da revelação e pelo desespero de saber o que viraria, João levantou-se cambaleante. Olhou para o corpo do filho uma última vez. Depois, apoiou o cabo da faca de prata na parede irregular da caverna. Com as mãos trêmulas, mas determinadas, enfiou a lâmina fundo no próprio coração. A dor foi imediata e absoluta. A prata queimava por dentro, destruindo a maldição que já se espalhava em seu sangue. João caiu de joelhos novamente, ao lado do filho, o sangue dos dois se misturando no chão frio da Gruta do Diabo. Em seus últimos momentos, enquanto a escuridão descia, ele murmurou: "Perdoa-me, Pedro. Agora, ambos estamos livres." E assim, sob a luz distante da lua cheia que filtrava pela entrada da caverna, pai e filho jaziam juntos na morte. O caçador e a presa, o monstro e o homem, finalmente reunidos pela mesma maldição que os havia destruído.